Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Viver o absoluto. Eu sou um amigo. De meu coração a seu coração, a graça. De seu coração a meu coração, a presença. Queridos irmãos humanos, eu venho, neste início de seu ano terrestre, depois de ter comunicado uma série de elementos, dando sequência às chaves metatrônicas e referentes aos diversos yoga, da unidade, da verdade, essencialmente. Nós iremos, neste ano e neste início mais específico do ano, avançar juntos a fim de, aí também, ultrapassar esses ensinamentos para viver a experiência da verdade, a experiência da unidade. O acesso ao si, em todo caso em minha esfera de origem de encarnação, ocorre de maneira gradativa. Esses princípios de acesso à unidade foram definidos, há muito tempo, no que foi chamado de Advaita Vedanta, consistindo, por um sistema filosófico mais do que energético, em gradativamente conscientizar a unidade e em vivê-la. Uma série de construções foi necessária. Uma série de desconstruções também foi necessária, durante um mesmo tempo. Neste ano, eu os convido a superar e a transcender todos os ensinamentos, todos os protocolos, todas as experiências que vocês tiveram até agora. A realização do desdobramento da luz, assim como a instalação do manto da graça, e, hoje, a oportunidade de ir ainda para mais simplicidade, mais rapidez, segundo os seus critérios, e, sobretudo, para mais integridade. O estabelecimento dos 4 pilares do coração, respeitando isso, é hoje, pelas circunstâncias específicas da humanidade, um momento privilegiado e diferente do que pôde ser escrito, desde os tempos antigos, em relação ao acesso à unidade, em meio a esta doutrina e a este corpo de ensinamentos chamado de Advaita Vedanta. Hoje, a diferença considerável em relação ao tempo antigo, se pudermos denominá-lo assim, é que o desdobramento da luz foi concluído. Este desdobramento da luz, de algum modo, restringiu e fez desaparecer o que eu chamaria de camadas isolantes que correspondem, de certa maneira, a capturadores da consciência em meio à ilusão deste mundo. Como vocês sabem, no Oriente, nós nomeamos isso a Maya, a ilusão. Compreensivelmente, uma série de exercícios, associados à energia e, sobretudo, ao supramental, foi comunicada a vocês, gradativamente, durante esses anos, a fim de aproximá-los do que vocês denominam, no Ocidente, a porta estreita, a passagem em Cristo. Hoje, podemos dizer que as coisas são infinitamente mais simples, já que elas se resumem, de fato, a 2 partes e as 2 partes de quem vocês são, em meio a este mundo, neste exato momento. E que, hoje, é doravante tempo de superar, de transcender essas 2 partes, a fim de viver o que nós denominamos, quanto a nós, o Brahman, e que corresponde, para vocês, ao estado crístico. É a mesma verdade, a mesma realidade, refletida em palavras diferentes, oriunda de culturas diferentes, com almas talvez diferentes, mas o objetivo é estritamente o mesmo. Isso é chamado de liberação. A diferença essencial, em relação aos tempos mais recuados ou mais antigos, é que a liberação, hoje, não se refere mais a um indivíduo entre milhões de outros, mas diz respeito a toda a Terra, pelo próprio desdobramento da luz, e pela conclusão de um ciclo denominado precessão dos equinócios. O fim, dizemos nas nossas escrituras sagradas dos Upanishad, do Kali Yuga e a entrada em uma nova idade do ouro. Há, em relação à entrada nessa idade do ouro, uma série de desconhecimentos já que, de fato, sendo estritamente desconhecidos da sua experiência, vocês apenas podem projetar alguns desejos e ilusões referentes à instalação desta idade do ouro. Muitos profetas descreveram, tanto nos velhos tempos como no meu, como nos tempos de vocês, o tempo bíblico, uma série de acontecimentos de conotações apocalípticas, por assim dizer,
que devem se expressar, nesse momento de mudança de época, pelo aparecimento de uma nova terra e de novos céus, refletindo-se por destruições absolutamente fenomenais, acabando, de algum modo, com os mecanismos de vida até então considerados como lógicos e rotineiros em meio à encarnação. Hoje, as suas vivências os levam, de certa maneira, a dissociar-se dessas visões apocalípticas, não tanto por uma mudança de crenças, mas pelo próprio fato da sua vivência, pelo próprio fato da sua possibilidade, através dos diferentes yoga, através das núpcias celestes, através do derramamento da luz unitária, de viver a unidade. Então, de algum modo, de poder conscientizar este novo estado específico de consciência, além da ilusão, além da Maya, fazendo-os penetrar nas esferas do estado de série, agora, nas esferas do absoluto. O estado de ser não é o absoluto. As dimensões intermediárias não são o absoluto. O absoluto é a ausência de dimensões. O absoluto é a fusão de todas as dimensões em meio a uma mesma realidade chamada de fonte ou que nós denominamos Brahman. Existem testemunhos da fonte. Os testemunhos da fonte são a luz branca. Os testemunhos da fonte são o acesso ao fogo, a transcendência das diferentes manifestações do despertar pelo fogo, no nível deste corpo, deste templo, que foram descritos abundantemente, seja pelo meu canal ou por outros canais, com relação ao seu acesso à unidade. Hoje, nestes tempos, as coisas são muito mais simples, porque houve, eu diria, mecanismos que prepararam, de algum modo, o trabalho, que esculpiram a pedra bruta e que lhes permitem penetrar na pureza original da fonte, do Brahman, do absoluto, além das zonas de sombra, além das zonas de luz. Isto é realizável pelas diferentes etapas que foram integradas, ou não, pela Terra, e por vocês mesmos. Mas, hoje, isso é possível pelo acesso direto a esta tendência, última e final, da sua consciência. Uma série de elementos foi dada a vocês, seja de maneira preliminar, pelas estrelas, ou ainda pelos arcanjos, ou pela própria Maria, durante essas semanas que acabaram de transcorrer, em tempo terrestre. Hoje, eu os chamo e os convido a superar qualquer forma de ensinamento, a fim de penetrar no acolhimento absoluto da luz, levando-os a viver outra coisa do que o que nós lhes descrevemos até agora. Essas etapas foram intermediárias e cada etapa vem reforçar a seguinte, de algum modo, transcendendo-a, desconstruindo-a, para emergir em uma nova verdade, muito mais absoluta do que aquela que era verdadeira, anteriormente. Efetivamente, existem várias verdades, assim como há, como vocês dizem, muitas moradas na casa do Pai. Isso é incontestável. Existe, em meio à liberdade de consciência de cada consciência, a possibilidade de fazer uma escolha, livremente consentida, livremente aceita, correspondendo ao que lhes foi dado por alguns intervenientes, como ser-lhes afeito segundo a sua vibração e como dizia Cristo. Ser-lhes afeito segundo a sua fé. Hoje, vocês são convidados pela luz a deixá-la trabalhar, em vocês, por intermédio do manto azul da graça e pelos diferentes mecanismos da consciência nomeados deslocalização, comunhão, fusão e dissolução, a fim de fazer a experiência, se tal for o seu destino, da dissolução em meio ao todo. Uma série de elementos, dados pelas estrelas, hoje, é capaz de favorecer a sua livre escolha e o estabelecimento da sua consciência em meio a esta nova consciência. Lembrem-se, vocês são livres e não há nem julgamento, nem condenação, nem recompensa. Há somente o justo estabelecimento da sua consciência no que for mais apropriado para a sua vida. Dessa maneira, então, hoje mais do que nunca, é preciso renunciar a qualquer desejo. É preciso renunciar, se isso for possível, a qualquer exercício, a qualquer prática e a qualquer elemento que, ainda há algumas semanas, eram por vezes indispensáveis para permitir-lhes estabilizar a sua consciência na aproximação de um novo estado.
Este novo estado está, hoje, mais próximo de vocês, o que significa, como foi dito, de outra maneira, que as camadas isolantes presentes em meio a este sistema solar, como presentes em meio à sua própria estrutura sutil de encarnação, estão totalmente em ruínas. Isso significa que é possível e permitido a vocês se instalarem, de maneira direta e instantânea, no que vocês são, levando-os a superar o que vocês não são, o que vocês acreditam ser, e, em todo caso, o que é limitado ou o que não é, como outros disseram, a eternidade. Uma vez mais, lembrem-se de que não há nem que culpar, nem que desejar, nem que querer, mas simplesmente que aquecer ao que vocês estão prestes a viver, em meio à sua consciência. Dessa maneira, então, eu posso dizer que mesmo a concepção de busca está ultrapassada, pois, hoje, em vista das circunstâncias da luz, em vista das circunstâncias excepcionais deste sistema solar, a ideia de buscar nada mais significa. Nada mais há para buscar que já não esteja aí, de toda a eternidade. Nada há para procurar, pois tudo já está aí. Assim que a sua consciência sair da ilusão, constituída pelo conjunto dos corpos densos deste plano, da sua pessoa, como deste mundo, vocês penetram instantaneamente no que nunca desapareceu, no que nunca pôde ser apagado, mas que foi simplesmente ocultado pelas vibrações denominadas franjas de interferência que os impediam de ver a verdade, de penetrar na verdade, na totalidade. Deste modo, então, eu os chamo, por meio destas palavras, a considerar uma revolução e uma reversão da sua consciência, muito além de qualquer exercício, muito além de qualquer prática, muito além de qualquer alinhamento, de qualquer radiância e de qualquer elemento. Vocês são absoluto. Isso que é preciso, se esta for a sua escolha, alcançar. Vocês são a fonte. Vocês são tudo e vocês são o que existe antes mesmo da consciência. Vocês são, de certo modo, eu diria, o conhecimento supremo, além de toda a inocência, que é, ela, apenas ignorância. Vocês têm, então, de penetrar, se tal for a sua vibração, em espaços totalmente virgens que sempre estiveram aí. Esses espaços não estão inscritos, em última análise, em nenhuma dimensão específica, em nenhum corpo específico, nem mesmo no seu corpo de eternidade. Nós estamos lidando com uma consciência totalmente pura. Esta consciência pura não pode se adaptar a nenhuma forma de redução da sua manifestação, a nenhuma forma de redução da sua presença. Portanto, e retomando uma terminologia própria do arcanjo Uriel, vocês são a presença, vocês são a eternidade, vocês são o Brahman, vocês são absoluto. Existe, nesse nível, um desafio, pois não basta aceitar isso como uma proposição, mas, sim, na verdade, vivê-lo, na totalidade. Mas viver isso necessita, efetivamente, de deixar morrer tudo que não é isso. Não há outra maneira de se aproximar, de hoje em diante, do absoluto e de vivê-lo. O absoluto corresponde a uma fase de dissolução, tal como isso irá chegar a este mundo, nesta época específica. O que desaparece, como foi dito, não é o mundo, mas este mundo, o que é profundamente diferente. A consciência jamais pode desaparecer. Ela pode simplesmente ficar oculta em meio à Maya que, como sabem, está prestes a terminar. Mas se a sua própria consciência estiver inserida em meio a uma realidade tridimensional e se ela ali estiver à vontade, se pudermos dizê-lo, não há necessidade de sofrer para alcançar algo que está acessível a vocês. Ainda mais porque vocês não podendo procurar o que já está aí de toda a eternidade. Vocês apenas podem, simplesmente, revelá-lo, tomar consciência, deixá-lo eclodir, deixá-lo nascer, e deixar que ele se atualize. Não são vocês que realizam o absoluto, é o absoluto que se atualiza em vocês. Isto corresponde também, dito de outra maneira, ao que foi chamado de abandono à luz.
Certamente, as diferentes técnicas dadas, seja a respiração, sejam as posturas de integração desse corpo dadas por Sri Aurobindo, sejam os diversos protocolos utilizando cristais, sejam os seus alinhamentos, são, evidentemente, elementos que os aproximam do absoluto e que lhes permitem, de certo modo, entreabrir uma porta. Mas, como foi dito e repetido, vocês sozinhos podem atravessar a porta, e a única maneira de atravessar a porta é desaparecer na ilusão. Desaparecer na ilusão não significa morrer ou abandonar seja o que for, mas, sim, abandonar-se, si mesmo. Quer dizer, tornar-se a fonte, tornar-se o absoluto, sem querer, sem desejar, sem vontade. Simplesmente pela consciência pura, liberada de qualquer artifício, descobrindo-se, ela mesma, enquanto absoluto. Esse é um mecanismo que pode ser desencadeado pela ação do manto da graça que vem, por sua vez, preparar essa passagem da porta estreita. Como foi dito, com justa razão, por uma das estrelas. A transfiguração precede a crucificação e a ressurreição. A oportunidade, e essa é uma, que vocês têm, é que, hoje, a título individual, o trabalho realizado pelos semeadores de luz e pelos ancoradores de luz, permitiu reduzir consideravelmente o espaço de tempo da crucificação. Isso pode ser realizado instantaneamente, tanto em escala mundial, como na escala do indivíduo e da sua consciência. Realizar isso é um estado, como foi revelado hoje, superando amplamente o Samadhi. O Samadhi não é a finalidade. O Mahasamadhi é uma etapa, ela também, intermediária, que devia, a um dado momento do seu desenvolvimento, ser considerada como uma finalidade. Mas a cada vez que uma finalidade é transcendida e ultrapassada, aparece uma outra finalidade. Apreendam que a finalidade última e absoluta é apenas o acesso a este absoluto. Este acesso ao absoluto é oferecido a vocês nesta própria encarnação que vocês vivem. Desta maneira, então, retomando o que lhes disseram alguns arcanjos e também alguns anciãos, quando eles disseram que o conjunto da criação estava em vocês, quando um arcanjo que se expressa por intermédio de um canal lhes diz que ele está no interior de vocês, isso não é uma visão da mente, isso não é uma visão geográfica, mas uma realidade totalmente fora do espaço, fora do tempo e inscrita, enquanto verdade, em meio à eternidade. Hoje vocês são convidados, pois isso se tornou mais fácil, a viver este absoluto. Viver o absoluto é já aceitar a eventualidade deste absoluto que, no entanto, não pode ser conhecido pela consciência ordinária. Deste modo, então, como isso foi dito e eu o repito, há que compreender o que vocês não são. É preciso ter o conhecimento do que vocês não são, para serem o que vocês são. Vocês não podem definir, de forma alguma, o que vocês são. Vocês não podem se aproximar do que vocês são pela experiência. É apenas pela experiência do que não é o que vocês são que vocês irão penetrar, não somente na experiência, mas na vivência real do absoluto que vocês são. Cristo os convida a isso quando ele vem dizer para segui-lo. Ele os convida apenas para seguirem vocês mesmos, no interior de vocês mesmos, para ser o que vocês são, e não o que vocês creem, o que vocês projetam, o que vocês construíram, em meio a esta ilusão. Compreendam bem, e apreendam bem, além da compreensão, que o que é vivido hoje é um processo final que nada tem a ver com a morte, que nada tem a ver com a morte atual do ser humano, porque isso os leva a outro estado de ser, que é aquele do ser absoluto que se identificou, que se fundiu em meio ao conjunto do criado, como em meio a todo o incriado. Isso não pode acontecer, de maneira alguma, por qualquer ação ligada à própria personalidade ou a qualquer yoga empregado. É preciso, hoje, superar tudo isso. E como superar e transcender tudo isso? Simplesmente, como eu pude dizer durante a minha vida, permaneçam tranquilos. Quanto mais vocês permanecerem tranquilos, mais vocês irão penetrar na sua ressurreição. Tudo o que acontece neste momento, especialmente através das manifestações deste corpo que vocês habitam, tem apenas um único objetivo e uma única finalidade: o absoluto.
Mas vocês não devem querer. Vocês não devem desejar. Vocês devem simplesmente ter a experiência. A experiência do eu sou, a experiência do eu sou um, a experiência das duas partes, como definidas pelo arcanjo Anael, vai permitir-lhes transcender esta última dualidade, a fim de fazê-los viver a unidade. A unidade não é somente o acesso ao estado de ser. A unidade não é absolutamente uma reivindicação. Ela é um estado de ser, um estado de experiência, onde mais nenhuma palavra pode justificar, nem definir, seja o que for. Este estado é então independente de qualquer descrição, independente de qualquer projeção, independente de qualquer prática, independente de qualquer vontade, pessoal como coletiva. Há um momento em que o aluno deve matar o mestre. Há um momento em que o que foi adquirido custosamente e duramente deve ser transcendido pela verdade nua. A verdade nua é a transcendência da própria vibração. Nós insistimos longamente, e levamos a sua consciência e a sua atenção à luz vibral, aos seus efeitos no nível do corpo de vocês, através das estrelas, através das portas, através das coroas radiantes. Isso representou etapas cruciais, importantes e fundamentais para revelar o que vocês são, em verdade. Isso não foram ilusões, mas níveis de realidade objetiva, porém que nada tem a ver com a realidade final, supramental, supralógica, como eu poderia nomeá-la sem traí-la. Dessa maneira, então, existe uma última reversão ou, se vocês preferirem, um último basculamento, e este basculamento apenas acontece quando vocês aceitam soltar tudo o que vocês adquiriram. Esta crucificação, esta ressurreição, ocorre a partir do momento em que vocês apreenderem o sentido das minhas palavras, o sentido da sua presença, o sentido da minha presença, ou seja, quando vocês superarem até mesmo as palavras que são pronunciadas e quando vocês aquecerem a sua própria dissolução. Pois, o que se dissolve, em última análise, é apenas a ilusão, é apenas a projeção, são apenas as coisas temporárias e efêmeras da encarnação. A particularidade da personalidade é de acreditar ser eterna. Mas nenhuma personalidade é eterna. O paradoxo está nesse nível. Muitos seres humanos, neste final específico deste tempo, quiseram adquirir uma luz ou se tornar a luz. Mas para tornar-se a luz, é preciso que o próprio sentido da sua identidade aqui embaixo desapareça, na totalidade. Vocês não podem pôr fim a vocês mesmos porque, ao que vocês se opuserem, vai se fortalecer, de maneira definitiva. Assim, então, por exemplo, eliminar este corpo por um ato imprudente, eliminar qualquer relação por um ato imprudente, não permite realizar o absoluto. O desvendamento do absoluto apenas ocorre quando há, realmente, capitulação. Capitulação de toda a vontade de compreensão. Capitulação de toda a luz vibral. Capitulação de todas as coroas. Capitulação de todas as percepções. Pois o absoluto está além mesmo da percepção consciente, em meio a este mundo, além da concepção, mesmo consciente, em meio a este mundo. Ele está além da inteligência deste mundo e além ainda da presença em meio a este mundo. Certamente, o manto azul da graça permitiu, há pouco tempo, irá permitir dentro ainda de menos tempo, a muitos de vocês, conscientizar a borboleta, viver a borboleta. Mas enquanto houver a lagarta, há a borboleta. E enquanto houver as duas, não há o absoluto. Mas, entretanto, uma etapa importante, nesse desvendamento do absoluto, foi realizada. É preciso ainda conscientizá-lo a fim de vivê-lo, enquanto experiência e não compreensão. Deste modo, então, qual é a melhor forma de viver a experiência e de se estabelecer, sobretudo, em meio ao absoluto? Isso consiste em não mais se identificar com quaisquer parcelas da consciência, mesmo a nomeada Turiya, ou seja, a consciência do Samadhi, expressas pelas vibrações da luz vibral em meio à consciência vibral. É o momento em que se estabelece o que eu chamaria, com um S maiúsculo, com uma palavra, entretanto, simples, que é o silêncio.
Esse silêncio não é somente o silêncio das palavras, não é somente o silêncio da personalidade, não é somente o silêncio do mental, nem das emoções. É a instalação em meio a um espaço que não é um espaço, em meio a um tempo que não é mais um tempo, em meio ao que apenas pode ser definido pela experiência. Mas qualquer definição, em palavras, da experiência, não é mais a experiência. Dessa maneira, simplesmente estabelecendo-se em meio ao silêncio, sejam quais forem as manifestações vivenciadas neste templo, vai chegar um momento, identificável entre todos, além da dissolução, além da comunhão, além da fusão, além do samadhi, mesmo na sua fase mais elaborada, fazendo-os viver a superação de tudo isso e a transcendência de tudo isso. Esta etapa, paradoxalmente, não é a mais complicada. Ela é a mais simples porque ela é a mais experimental. Ela é a mais vivente porque ela lhes dá acesso ao absoluto e os identifica com o que vocês são, em verdade, ou seja, o absoluto. Viver o absoluto é transcender todas as camadas de ilusão, é transcender todas as camadas da consciência, mesmo em sua forma mais livre, denominada turiya. É não mais ser nem a consciência limitada, nem a consciência ilimitada, nem o sono, nem o sonho, mas tornar-se o todo. Tornar-se o todo não é um conceito, não é tampouco uma percepção deste corpo, nem uma percepção da consciência. É a realidade da própria consciência que faz com que, naquele momento, vocês sejam todas as identidades presentes sobre este mundo, todas as identidades da criação. Não há mais nem limites, nem barreiras. Não há mais, tampouco, ausência de limites, porque mesmo a definição de um limite ou do que é sem limite, é uma restrição da liberdade. O Absoluto, o Brahman, o Cristo ou os Cristos, é um estado indiferenciado, absoluto, onde a perda da personalidade, perda da individualidade, no entanto, é a sua natureza, é a sua essência, assim como de cada um de vocês e de todos nós. Poucas palavras podem ser acrescentadas a isso, porque viver esta unidade absoluta está, é claro, além das experiências possíveis pela consciência limitada e mesmo pela consciência ilimitada. Assim, então, alcançar este estado e se instalar neste estado põe fim, de maneira definitiva, absoluta, irremediável, irrevogável, a toda a ilusão. Mesmo se vocês mantiverem as estruturas ilusórias, denominadas corpo físico, corpo etéreo, corpo emocional, corpo mental, vocês são além disso. Além não quer dizer acima, mas quer dizer simplesmente absoluto. É muito difícil empregar uma palavra sobre este estado. E, no entanto, muitos de vocês irão se tornar isso. Tornando-se isso, vocês acabam com o mundo. Lembrem-se. Não são vocês que desaparecem, mas o mundo, este mundo. Quando vocês tiverem compreendido o sentido dessas palavras, não através de uma interpretação ou de uma compreensão mental, vocês terão a chave. Cristo disse: vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo. Você é pó, este corpo é pó, e você vai se tornar de novo pó. O que retorna ao pó, a não ser a ilusão e o efêmero. Viver o absoluto é, de algum modo, um abandono de si mesmo, mas além do abandono de si mesmo, a palavra mais apropriada é a renúncia. A renúncia resulta no absoluto. Esta renúncia não é uma negação. Esta renúncia não é um abandono do que é exterior, é uma renúncia que é inteiramente interior. O espaço fora do espaço, e o tempo fora do tempo, onde não pode existir qualquer reivindicação, já que tendo se tornado absoluto, nada mais há para reivindicar, aqui como em outros lugares. Esta consciência é uma consciência além da consciência. Este estado está além do eu sou além da limitação e além do ilimitado. Este estado não é uma aniquilação, mas um verdadeiro nascimento, que é a ressurreição, que é a verdade, desta vez absoluta. Lembrem-se e compreendam que isso sempre esteve presente, certamente, recoberto de véus, mas jamais desapareceu. Hoje, o desaparecimento dos véus sucessivos, as experiências realizadas, os leva a esta porta. Uma porta se abre, mas do outro lado, ela se fecha. E é a mesma porta.
Vocês a chamaram de porta estreita. É a transcendência das novas frequências metatrônicas acostumando-os a ser o absoluto. Ser o absoluto está além da alegria. Ser o absoluto está além da satisfação ou da insatisfação. É um estado além de qualquer estado. É uma consciência além de qualquer consciência definível. É ser a fonte e estar além da fonte, ou seja, confinado no incriado, que não é uma criação separada ou não feita, mas que é a realidade do se eterno, doce luz, tendo integrado o sombra e transcendido o sombra, a fim de transcender o se luz. Naquele momento, a própria essência do que vocês são irá lhes aparecer como puro amor, pura felicidade, puro deleite, puro absoluto. Para isso, não há estritamente nada para fazer. Enquanto houver ação, não há ser. E isso é realizável, lembrem-se, fora do tempo e fora do espaço. Não existe então qualquer obstáculo, devido às suas atividades exteriores assim definidas, que possa se opor ao absoluto. Alguns seres, especialmente durante o século XX, realizaram este absoluto muito além da realização. Eles deixaram testemunhos. Algumas estrelas fundiram-se neste absoluto, elas deixaram os seus testemunhos para vocês. Mas o testemunho não é a experiência. É a vocês que cabe não mais se pertencerem. Não mais se pertencendo, não sendo mais isso e ainda menos aquilo, por eliminações sucessivas, vocês se tornam este absoluto, levando alguns anciãos a dizer que eles nada eram em meio a este mundo, e levando o próprio Cristo a dizer: o que eu fiz, vocês irão fazer e muito mais ainda. Quando o mestre Filipe de Lyon, Melquisedeque da Terra, dizia, durante a sua encarnação, que o que ele o fazia porque era o menor, corresponde exatamente ao que fazia Cristo aos seus apóstolos, lavando os seus pés. Isso tem por nome humildade. A humildade é a alavanca mais importante, e a única eficaz, para a sua ressurreição. A transparência e a simplicidade são os suportes da humildade. A humildade significa aceitar e viver não ser nada, a fim de ser o absoluto. Vocês não podem ser o absoluto e algo definido. Vocês não podem ser o absoluto e uma pessoa. Vocês não podem ser o absoluto sem serem todas as pessoas. Aí se encontram os fundamentos do que nós nomeamos, no Oriente, o Bhakti Yoga ou, se vocês preferirem, a devoção. O último yoga é aquele que renuncia ao yoga, onde não há mais necessidade de postura, onde não há mais necessidade de energia, onde não há mais necessidade de vibrações, porque, naquele momento, a luz e vocês estão unidos na mesma verdade, além deste mundo. Não há mais interferências, ou seja, não há mais consciência vibração, de luz vibral separado do que vocês são. Este absoluto está aí, ele está presente e ele se revela. Cabe a vocês, não se interrogarem, mas apreenderem o sentido das minhas palavras, além da palavra. O absoluto não é, em caso algum, uma projeção. Ou então o absoluto é o conjunto das projeções. As duas proposições se resumem em uma única que relega para a vivência da humildade. A humildade não significa ser rebaixado, mas significa posicionar-se no se-luz, ainda como um estado intermediário. O eu sombra foi visto, como dizia o comandante, NDR, Ivanov. Gradualmente e à medida desses anos, essas zonas de sombra foram iluminadas. Elas foram, por vezes, como dizia esse mesmo comandante, colocadas sob o tapete. O tapete foi retirado. A luz vibral, o desdobramento da luz, os diferentes yoga, permitiram expandir uma banda de frequências, mas deixando-os no interior de uma banda de frequências cada vez mais ampla, fazendo com que a sua consciência se expandisse literalmente. Na realidade, ela se concentrava. Mas vocês não são nem a expansão da consciência, nem a contração da consciência. Vocês não são nem o interior, nem o exterior. Vocês são absoluto. O eu sou que foi construído deve dar lugar ao absoluto. O eu sou um, dado como vetor de acesso à unidade, deve permitir-lhes viver o absoluto. O absoluto não é a unidade, tampouco.
Obviamente, o absoluto não é a dualidade, não sendo nem a unidade nem a dualidade, o que resta. O que não pode ser definido, o que não pode ser colocado em palavras. Isso é uma experiência. Experiência para viver, além da experiência. Chega um momento, isso foi dito, já há muito tempo, durante as núpcias celestes, que é, de fato, a última etapa. Aquela, nomeada por Maria, a última etapa ou última finalidade. O manto azul da graça é o último elemento da estrutura vibral da consciência, permitindo a ressurreição. Estabelecer-se em meio ao absoluto significa sair de toda a projeção, de toda a vibração, e de toda a consciência. É uma mudança de olhar, mas essa mudança de olhar não é simplesmente uma mudança de ponto de vista. São todos os pontos de vista, vivenciados fora deste tempo, fora deste espaço, muito além do que é chamado de Ikinuk, muito além dos 4 pilares do coração, que lhes permitem conectar com a eternidade, com o éter eterno, denominado ponto R do peito, acima do que é chamado de chakra do coração, NDR. No eixo do externo, na sua parte superior, acima do chakra do coração, na bolsa external denominada ângulo de Lewis. O manto da graça é a ativação da polaridade feminina do triângulo sagrado chamado de Nova Eucaristia, situado entre o chakra do coração e o que é denominado chakras de enraizamento da alma e do espírito. Essa é uma das ferramentas vibratórias para superar e para transcender, permitindo passar a porta estreita e se estabelecer além mesmo de tudo que existe e de tudo que é. Vocês não podem definir este estado, vocês apenas podem fazer a experiência. Isso está além mesmo do que vocês poderiam chamar de vivência. O que pode parecer, com a compreensão intelectual, mesmo de um mental esclarecido, extremamente árduo, é, afinal, a coisa mais simples a considerar e a experimentar para ali se estabelecer. Mas vocês não podem ali atribuir qualquer palavra, qualquer função, qualquer explicação, qualquer definição. Ao eliminar todas as definições, todas as explicações, todas as vibrações, todas as ilusões e todas as vivências, é que vocês irão aceder a este estado final. Vocês ali são ajudados. A experiência da borboleta vai permitir-lhes conscientizar que existe uma lagarta, que existe uma borboleta, que a um dado momento desse tempo não vai mais existir a lagarta, vai existir a borboleta, mas que esta borboleta, em última análise, não tem mais realidade do que a lagarta. O que não significa que a borboleta deve se transformar, mas, simplesmente, a borboleta deve conscientizar o que está além da sua própria consciência, não por um ato voluntário, mas simplesmente pela experiência, que está além da alegria, e que eu denominaria, na falta de um termo melhor, absoluto, felicidade ou, se vocês preferirem, deleite além de qualquer suporte. Eu não peço para apreenderem as minhas palavras, no espaço da nossa presença conjunta, ainda menos para compreendê-las, porque elas não podem ser compreendidas. Contudo, eu os empenho a lerem de novo essas palavras e a relerem novamente, porque haverá, naquele momento, uma impregnação direta do mental e do supramental, da lagarta e da borboleta, que irá lhes propor então para irem além. Eu vou parar aí a minha apresentação. Se houver perguntas específicas sobre esta apresentação, e se eu puder modificar o teor, então eu irei fazê-lo. Em seguida, eu vou deixá-los na companhia do irmão Kaki, na sequência das suas intervenções anteriores, irá revelar mecanismos idênticos em relação à responsabilidade. Pergunta: o absoluto é o puro espírito? O absoluto não é absolutamente um puro espírito. O absoluto não pode ser compreendido pelas palavras, ele não pode ser definido. A partir do momento em que vocês eliminarem tudo que ele não é, vocês irão descobrir o que resta. Mas, em caso algum, o absoluto é o puro espírito, pois considerar um puro espírito, na linguagem, corresponde à supressão do corpo, da personalidade ou da individualidade. O absoluto é o conjunto do criado e do incriado, que é a sua natureza, a sua essência e a sua verdade. Se vocês não tiverem entendido, vocês vão entender.
Mas querer me perguntar o que é o absoluto demonstra inegavelmente que, por enquanto, vocês não entenderam. Pergunta: o que você chama de silêncio com o S maiúsculo? É o silêncio de tudo que não é absoluto. Silêncio das palavras. Silêncio do corpo. Silêncio das emoções. Silêncio das vibrações. Silêncio dos sons. Silêncio do silêncio. É o momento em que mais nada pode ser definido. O momento em que mais nada pode ser apreendido, quando a consciência não pode mais estar situada. O mais próximo disso é, exatamente, o momento em que vocês adormecem, à noite. Será que quando vocês adormecem vocês se perguntam sobre o seu despertar, de manhã? Será que o mundo desapareceu quando vocês dormem? Sim, na totalidade. É o sono, que não é mais uma inconsciência, mas uma consciência. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Queridos irmãos humanos, de meu coração a seu coração, a paz e o silêncio. Até logo. Mensagem atemporal.